Flamengo acerta a contratação no meio do Mundial, Pedrão. Que história é essa? Vamos falar sobre isso. Chelsea provoca o Flamengo, jogador do Chelsea provocando. Que é isso, Pedrão? Ó, tô aqui em Nova York, olha aí o edifício do King Kong lá do filme. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, se não se da notificação, deixa o teu like. Escreveu, se não se deixa o like. Vamos com as notícias do Flamengo, meu parceiro e minha parceira rubro-negra. Estou aqui em Nova York, tá lá, New York City, aonde tá jogando a equipe do Palmeiras. Aliás, já jogou e venceu por 2-0, né? Por muito pouco, o Al-Ahly não conseguiu um empatezinho ali, mas beleza. Ó, Flamengo fez o seu último treinamento aqui nos Estados Unidos, antes desse confronto diante da equipe do Chelsea, beleza? A última atividade, a derradeira atividade que colocou à prova todos os atletas do Flamengo. E repito, pela primeira vez, Felipe Luiz terá à disposição todo o elenco do Flamengo para essa partida épica, memorável, que vai ser esse jogo de amanhã diante da equipe do Chelsea. A partida mais difícil do Flamengo nesse ano de 2025. E repito, não é impossível vencer o Chelsea. Já disse isso algumas vezes aqui para você, torcedor rubro-negro. Nesse momento a gente está se aproximando ali da onde eram as Torres Gêmeas, tá? Que eu quero conhecer lá de pertinho, beleza? De La Cruz inicia atividade com trabalhos individuais ao lado da fisioterapia, entretanto termina a atividade juntamente do grupo. Todos os jogadores participaram normalmente das atividades, então pela primeira vez, Felipe Luiz, como treinador de futebol profissional, terá todos os atletas do elenco à sua disposição para que ele monte da melhor maneira possível o Flamengo para enfrentar o Chelsea, né? Alexandro, o De La Cruz. Teve até uma situaçãozinha aí com o De Arrascaeta, né? Uma informação que saiu ainda ontem, no final da noite, que o De Arrascaeta, ele ficou de fora do treino, postou uma foto com gelo no joelho, o pessoal ficou preocupado. Caramba, Pedrão, o De Arrascaeta tá com gelo no joelho. Será que ele não vai jogar diante da equipe do Chelsea? Aconteceu alguma coisa com ele? Foi mais ali uma precaução. A informação que eu tenho é que tá tudo tranquilo com o jogador. Ele vai pro jogo titular, não à toa saiu mais cedo da partida diante da equipe do Esperance Tunis, justamente para ter 100% da sua plenidade física para encarar a equipe do Chelsea, beleza? Aliás, hoje é aniversário, sabe de quem? Do Beijinho. Pois é, meus amigos e minhas amigas, aniversário do Beijinho, do Ayrton Lucas. Ele que é bicampeão carioca, campeão da Copa do Brasil, conquistou a Copa Libertadores, conquistou a Supercopa Rei do Brasil, né? Nesse time do Flamengo, enfim, completa aniversário hoje, que Deus te abençoe, tá, galera? Vamos deixar o feliz aniversário aí pro Beijinho, que deve ser reserva na partida de amanhã, ao que tudo indica. Vou comentar aqui a escalação do Flamengo para vocês daqui a pouquinho, mas feliz aniversário, Beijinho! Tamo junto, meu querido! Vamos avançando aqui. Rapaz, ontem o treinamento do Flamengo foi paralisado em função de uma tempestade que se aproximava do centro de treinamento do Flamengo, do Stockton University. E hoje, de novo, a tal tempestade, dessa vez aqui na cidade de Nova York, acabou que impediu o prosseguimento da partida entre Palmeiras e Al-Ahly. Acabou que teve que ser paralisada, mas já foi finalizada. O Palmeiras foi lá e venceu por 2-0, somou 3 pontos, já tinha um do empate diante da equipe do Porto, tá com 4 pontos, tá com a classificação bem encaminhada, a depender do que vai acontecer nesse embate de logo mais entre Inter Miami, nesse momento que eu tô gravando o vídeo, entre Inter Miami e a equipe do Porto, beleza? FIFA manteve a entrada em campo individual para a segunda rodada da Copa do Mundo de Clubes. Muita gente não gostou dessa entrada, muitas críticas em relação a isso. Pedrão, futebol não é esporte americano e coisa e tal, porque eles fazem isso no basquete, coisa e tal. Vai ser mantida a entrada. Eu achei legal, cara. É diferente, é natural que gere repulsa, o diferente acaba acontecendo isso, mas eu achei bacana, achei legal. Enfim, é uma coisa diferente, né? Pessoal, falando em relação à escalação do Flamengo, torcedor rubro-negro. Pois é, já temos aqui o provável time do Flamengo para encarar o Chelsea amanhã, diretamente da Filadélfia, no estado da Pensilvânia. Esse confronto importantíssimo, segunda rodada do Flamengo na fase de grupos, no grupo D. Flamengo deve ir a campo com Agostinho Rossi no gol, Guilhermo Varela na lateral direita. A zaga será formada pela dupla Léo Ortiz e Léo Pereira. Na lateral esquerda, Alexandro, Eric Pulgar, Jorginho,
Arrascaeta, Gerson, Luiz Araújo e Bruno Henrique, ou então até mesmo Gonçalo Plata, meus amigos. O Felipe Luiz está gostando demais desse retorno do Gonçalo Plata, ele vem treinando muito bem. Uma das características que talvez credencie Gonçalo Plata a estar entre os titulares do Flamengo é o trabalho de pivô que ele faz, que muitas das vezes é até melhor que o pivô do Pedro, né? Aquela casquinha que ele dá na bola. O Felipe Luiz gosta bastante dessa situação e acredita que o embate diante da equipe do Chelsea, o Flamengo vai precisar de uma válvula de escape, não vai dar para sair jogando curto em todas as oportunidades, porque eles vão marcar pressão o Flamengo em determinados momentos, e o Flamengo ele precisa ter uma alternativa em relação à saída de bola, e uma dessas alternativas seria lançando Plata, ele dá a casquinha, bota em velocidade, lógico, tem que ter um repertório, não pode ser só isso o jogo do Flamengo. A gente vai abordar alguns temas aí no vídeo da madrugada, né, que vai ser o pré-jogo aqui do canal Mengão Melhor para essa partida de amanhã entre Flamengo e Chelsea, beleza? Na provável escalação da equipe do Chelsea, o técnico do Chelsea, o Enzo Maresca, tá reclamando muito de calor, de desgaste, porque isso, porque aquilo. Parece que já tá arrumando desculpa, né? Mas ok, eles devem vir com uma equipe modificada para encarar o Flamengo, mas mantendo a base dos atletas titulares. No gol, Sanches. Na lateral direita, Reece James. Na zaga, Chalobah e Colwill. Na lateral esquerda, Cucurella. Caicedo, Moisés Caicedo, bom jogador equatoriano, era do Brighton, foi criado nas categorias de base do Independente Del Valle, muito bom jogador, tem que tomar cuidado com ele, muito forte na marcação. Enzo Fernandes, Pedro Neto, ponta ensaboado da equipe do Chelsea, os laterais do Flamengo, o pessoal da ponta tem que estar ligado nele. Cole Palmer, que é o principal jogador do Chelsea, o artilheiro da equipe londrina. Madueke e Dilap, né? Esse tal de Dilap também é bom jogador, precisa tomar cuidado com ele, o Flamengo, para que não seja surpreendido. Essa é a provável escalação da equipe do Chelsea, a ver se o Maresca para amanhã vai alterar alguma situação. Ele disse em entrevista coletiva agora há pouco, que foi realizada lá na Filadélfia, que vai rodar o elenco na partida contra o Flamengo e citou o calor, dizendo que não é fácil para eles, que estão acostumados com a Premier League, com o campeonato inglês, com o continente europeu, jogando competições lá da UEFA Champions League, que geralmente são temperaturas amenas, não tem nem comparação com a temperatura nesse momento aqui nos Estados Unidos, que nem é aquele calor absurdo que nós temos na cidade do Rio de Janeiro, de 40 graus, o verão aqui tá chegando e bate seus 30 graus, já tá todo mundo desesperado de calor, e isso vai acabar acontecendo com o Chelsea. Ele elogiou muito o Flamengo também. Flamengo é um time muito bom e organizado. Além disso, tem jogadores com muita qualidade técnica. É legal assisti-los. Eles têm muito bons jogadores. O treinador Felipe Luiz foi um jogador do Chelsea e teve muitos anos na Europa, então eu conheço ele. A razão pela qual eles estão invictos no Brasil há muitos jogos, estão indo muito bem no Brasil, é porque, assistindo a eles, você percebe que são um time muito bom e tem uma organização muito boa. Como qualquer time brasileiro, cheio de jogadores de qualidade. Eu preciso tentar dar o meu melhor para vencer o jogo, disse o técnico da equipe do Chelsea, o tal do Enzo Maresca. Vamos ver se nesse tirateima contra ingleses o Flamengo vai conseguir essa vitória. Desde 2012, uma equipe sul-americana não impõe uma derrota frente a uma equipe europeia. Isso demonstra o tamanho da dificuldade que o Flamengo vai ter nessa partida de amanhã. Entretanto, não é impossível, tá? Eu vi que as casas de apostas estão até aumentando a chance do Flamengo de vencer o Chelsea em função da partida, do bom jogo que o Flamengo fez diante da equipe do Esperance Tunis e o jogo mais ou menos que o Chelsea fez contra o LAFC, né? A ver se amanhã o Flamengo vai surpreender. O Andrei Santos, jogador da equipe do Chelsea, que estava emprestado ao Strasbourg, da Áustria, recentemente, que foi cria das categorias de base do Vasco da Gama, disse que é uma motivação a mais para ele encarar o Flamengo, porque ele foi criado nas categorias de base do Vasco da Gama e que vários vascaínos estão mandando mensagens para o Andrei Santos dizendo que ele precisa fazer a partida da vida contra o Flamengo, dizendo que ele precisa fazer gol contra o Flamengo, né? Para você ver aí os vascaínos desesperados do Flamengo, quem sabe vencer a equipe do Chelsea. Existe até, é remota, mas existe até a possibilidade de, quem sabe, Andrei Santos figurar entre os titulares da equipe do Chelsea
em função dessa vontade do Enzo Maresca em poupar alguns jogadores. Andrei Santos estava emprestado em outrora, como eu disse, portanto, não é jogador, não é titular absoluto. O Chelsea, impossível praticamente de ser, porque lá tem o Enzo Fernandes e tem o Moisés Caicedo, que é um baita de um volante, dois excelentes volantes, um primeiro e um segundo. Enzo Fernandes, ele sobe muito, tá, para agredir o adversário, e o Flamengo precisa estar ligado nessa situação. Ele, inclusive, quase, né, veio vestir o manto sagrado, quase vestiu a camisa do Flamengo. Quem apita a partida do Flamengo amanhã é o salvadorenho Ivan Barton. Ele será o responsável pelo apito da partida que vale vaga nas oitavas de final da competição. Além de Ivan Barton, a FIFA também confirmou os assistentes Davi Moran, de El Salvador, e Antônio Pupiro, da Nicarágua. Eles serão os bandeiras. Por fim, Ninma, da China, será o responsável por atuar como quarto árbitro no confronto entre Flamengo e Chelsea, amanhã na Filadélfia, no Lincoln Financial Field, torcedor rubro-negro. Tá chegando a hora e, ó, eu já tô ansioso. É pro jogo do Botafogo, hein? Que vai ter daqui a pouco. Botafogo vai tomar budoada, segundo o Gordola. Vai ser 7-0 Paris Saint-Germain. Né, Gordola? É. Tá aí, o Gordola animado como sempre. Então, tá dirigindo o Gordola aí. Por isso que ele tá meio desanimado. Porque ele gosta de dirigir, é o Logan dele. Mas vamos lá, pessoal. Ó, o goleiro Bono, do Al Hilal, citou o Flamengo como uma das equipes que encaram a Copa do Mundo de Clubes como algo gigantesco. E ele falou o seguinte: eu entendo que para as equipes da Europa, como o Real Madrid, pode parecer um problema jogar um campeonato como esse. Mas para a maioria dos times que estão aqui, é algo gigantesco. Flamengo, Palmeiras, Boca Juniors, River Plate e nós do Al Hilal. É uma grande oportunidade e muito positivo para os clubes de outros continentes disputarem um torneio neste nível. Cara, os clubes dos outros continentes estão saindo bem, tá? Estão tendo um desempenho aceitável. Teve aí a Juventus goleando a equipe do Al Ain, que tem um nível técnico realmente bem abaixo, bem inferior, mas se você for pegar por aí, os sul-americanos, por exemplo, não me vê a memória nenhuma derrota até agora dos sul-americanos, né? Nenhum time sul-americano perdeu ainda para nenhum time do continente europeu ou de outro continente. O River venceu, o Flamengo venceu, o Botafogo venceu, o Palmeiras empatou, mas ganhou hoje. O Fluminense quase impôs uma derrota para o Borussia Dortmund. Enfim, tá tendo um papel legal as equipes do continente sul-americano, beleza? Pessoal, resposta da empresa que cuida da carreira do Wesley a um portal italiano que havia cravado o jogador em negociações com a equipe da Roma. Vamos ler aqui. Estamos focados no Super Mundial de Clubes. A decisão sobre o futuro do jogador só será tomada após o fim do campeonato. Então tem várias equipes na Europa interessadas na contratação do Wesley. Você possui a Juventus de Turim, você possui a Roma, né? Entre outras equipes. Já se falou em Manchester City, no caso da Inglaterra. Entretanto, o pessoal que agencia a carreira do Wesley falou: estamos focados no Mundial, é uma competição importante para o garoto, para o menino. Então, depois do Mundial, nós tratamos dessas situações. O Flamengo espera, pelo menos, receber uma proposta aí de um naipe de 35 milhões de euros, o que eu, sinceramente, acho muito difícil de acontecer, até porque, torcedor rubro-negro, lateral é mais barato que atacante. Então, eles não costumam pagar isso tudo por um lateral direito. Mas é evidente, por quanto mais caro for o Wesley, melhor para nós rubro-negros, beleza? Vamos lá. Antigo alvo do Flamengo, João Félix tem queda no seu valor de mercado, aponta Transfermarkt. Até a última temporada, o meio atacante português estava avaliado em 25 milhões de euros, 158 milhões de reais, mais ou menos. Mas o valor caiu para 20 milhões de euros. O valor mais alto que João Félix alcançou foi de 100 milhões de euros, entre 2019 e 2021, portanto, caindo vertiginosamente o valor do João Félix, né? O Boto, ele queria a contratação desse rapaz, mas mesmo caindo esse valor, é um valor considerado caro para o Flamengo. Outrora, o Flamengo demonstrou interesse, por exemplo, pela contratação de Andreas Pereira, né? O Fabrício Lopes, do jornal O Dia, trouxe a informação hoje que o Andreas Pereira quer deixar o Fulham e mira o Flamengo para retornar ao futebol brasileiro.
Entretanto, existe um debate internamente no Flamengo que diz o seguinte: será que vale a pena nós fazermos tal investimento no jogador que falhou da forma que falhou naquela final de Libertadores? Será que a torcida vai ficar satisfeita com isso? Isso é um debate que existe internamente no Flamengo. Não estou tirando aqui da minha cabeça, tá? Olha que ponte bonita, pessoal. Olha que bacana a ponte aqui em Nova York. Mostrando aí pra galera. Manhattan. Estamos nos aproximando aqui de Manhattan nesse momento. Vamos lá. Presidente do Zenit negou na imprensa russa os boatos que a negociação por Gerson havia fracassado. Até porque não tem negociação. O que tem é pagar multa. Negociação não existe, né, com o Zenit. Isso aí vocês podem ficar despreocupados em relação a isso. A negociação por Carrascal, Roger Carrascal, deve ser fechada entre 11 a 12 milhões de euros, informa o Mauro César. E aí, pessoal, o Carrascal até hoje não apareceu do time dele lá da Rússia, o Dinamo de Moscou, após a data FIFA. Os atletas se apresentaram para a data FIFA, ele jogou na data FIFA pela seleção colombiana e até hoje não voltou à Rússia. Parece que meteu o louco, né? Da mesma forma que o Varela meteu o louco, quando ele não volta lá para o Dinamo de Moscou, e é o mesmo time que o Carrascal tá, que ele não voltou, acionou aquela cláusula lá. Também temos aí o Arrascaeta, não voltou, lembra? O Cruzeiro. O Carrascal também não voltou. Olha que doideira, né? E isso aí é evidente que significa que a negociação com... Olha a outra ponte que bonita aí, pessoal. Olha que legal, né? Várias pontes. E isso significa, naturalmente, que o Flamengo está muito avançado no negócio. Apurei com uma pessoa do Flamengo, realmente está muito avançado o negócio pelo Carrascal, inclusive no meio do Mundial, ao que tudo indica, o Flamengo vai anunciar essa contratação do Carrascal, beleza? O Flamengo desistiu oficialmente da negociação por Okafor, após o jogador fazer uma pedida fora da realidade do clube. Ah, meu amigo, já tem histórico de lesão, um monte de troço aí, pode ficar por aí mesmo, não vem pra cá não. Olha essa ponte aqui que é famosa, pessoal. Acho que é a Brooklyn Bridge. Olha aí que bonito. Você que tá aí, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o teu like, tamo junto, saudações rubro-negras. Rapaz, vou te falar uma parada do fundo do coração rubro-negro. Esse momento que o Flamengo está vivendo é daqueles que marcam a história. E não é exagero, não. Tem jogo gigante batendo na porta, tem Chelsea do outro lado do campo, tem Mundial pegando fogo, e ainda me vem notícia de reforço pintando no meio do torneio? Ô, meu irmão, isso é coisa de clube gigante. Isso é coisa de time que não para nunca, que está sempre olhando para frente, sempre querendo mais. O Flamengo acertando com o Carrascal no meio do Mundial, é como se o clube gritasse para o mundo inteiro: a gente não veio só participar, a gente veio para ganhar, para fazer história, e para ser maior do que já é. Felipe Luiz, agora técnico e ex-capitão que sempre foi uma mente à frente, vai finalmente ter todo o elenco à disposição para montar seu quebra-cabeça contra um Chelsea que, convenhamos, está tremendo nas bases. O Maesca já começou com a ladainha de calor, desgaste, calendário. Isso aí é cheiro de medo. Cheiro de europeu sentindo a pressão da camisa rubro-negra, que pesa igual chumbo quando entra em campo. E olha só que ironia linda do destino, um vascaíno, cria de São Januário, André Santos, querendo se provar justo contra o Flamengo. Vai virar só mais um capítulo naquela nossa enciclopédia de tentaram, mas não conseguiram. Pode até dar sangue, mas quem tem Arrascaeta, quem tem Johnson, quem tem Bruno Henrique, e essa molecada querendo mostrar serviço no Mundial, não se intimida com ninguém. E se o Chelsea vier com Pomo, Madueke, Quecheira e o Escambau? Problema deles. Porque o Flamengo vem com história, camisa, talento e torcida. Agora, segura essa, o Carrascal está praticamente fechado, e em plena disputa do torneio. O cara nem voltou da data FIFA pro time russo. Isso é indício claro de que o Mengão está com tudo. Tá avançado, tá de olho no título e no futuro. E vou te dizer, esse Carrascal, se vier com vontade, vai encaixar demais no esquema do Felipe Luiz. É jogador com drible, velocidade, visão de jogo, aquele improviso sul-americano que faz falta num jogo grande. E enquanto isso, Nego na Europa já está de olho no Wesley, tem time perguntando do João Gomes até hoje, e o Flamengo segue firme, trabalhando nos bastidores, agindo como time europeu mas com alma de Maracanã. E a cereja do bolo? A aposta da galera gringa começando a virar. O mundo está vendo que o Flamengo é diferente. O que a gente fez com o Esperance Tunis não foi pouco não. Foi cartão de visita. Foi chegamos. Agora me fala, quem segura?
Esse time? A tempestade parou o treino, dane-se, pode cair raio, granizo ou o que for. O Flamengo vai entrar em campo com a alma de 40 milhões de apaixonados. E se vencer o Chelsea, aí, meu parceiro, o céu é o limite. E se perder lutando como? Vem lutando? Vai sair de cabeça erguida, porque ninguém vai poder dizer que o Flamengo não bate de frente com os gigantes. E se Maesca disse que respeita o Flamengo, que reconhece a organização e a qualidade do time, é porque ele sabe que esse time não é mais só o maior do Brasil, é um dos maiores do mundo. E amanhã, no Lincoln Financial Field, vai ter sangue, suor, raça e emoção. Mas se tem uma coisa que não vai faltar é essa camisa rubro-negra pesando como um piano nas costas de qualquer adversário. Então vamos com tudo, nação, que venha o Chelsea, e que venha Carrascal, porque aqui é Flamengo.